Olá pessoal, bem-vindos a mais esta aula de funções do primeiro grau. Nós vimos que as funções de primeiro grau elas têm a forma geral f de x igual a x mais b, sendo a o coeficiente angular e o b coeficiente linear. O coeficiente angular nos dá o ângulo que a reta forma com o eixo x. Então vamos lá. Posições da reta no plano. Já que toda função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, o ângulo alfa igual a zero. O A é a tangente de alfa, então A é tangente de zero. Tangente de 0 graus é zero. A igual a zero. Então, nesse caso, a reta é horizontal. Olha aí a posição, para lembrar, né? E a equação terá a forma f de x igual a b. Ou seja, para todo x real, y é o mesmo. Daqui a pouco eu vou dar exemplo de cada um. Alfa igual a 90 graus. A é tangente de 90. Não existe tangente de 90. Então não existe o A, coeficiente angular. Nesse caso a reta é vertical no plano, tá? A equação vai ter então a forma x igual a k, ou seja, x igual a constante. Para todo y real, x é o mesmo. E se alfa estiver entre 0 e 90? Veja bem, 0 menor que alfa menor que 90, quer dizer, alfa é entre 0 e 90 graus. A tangente de alfa, nesse caso, vai ser positiva. Então, o coeficiente angular é positivo. Consequentemente, a reta é crescente nessa posição. E se o ângulo alfa for maior que 90, ou seja, estiver entre 90 e 180? Nesse caso, a tangente alfa é negativa. O A, então, é negativo. A reta, consequentemente, é decrescente nesta posição. Certo? Veja os exemplos. Alfa igual a 0 graus. F de x igual a menos 5. F de x é uma constante. O y é uma constante. Olha o gráfico da função f de x igual a menos 5. É uma reta paralela ao eixo x. O ângulo que ela forma com o eixo x é 0 graus. Então, a função f de x igual a menos 5, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, passando no valor o quê? Menos 5 de y. Y é constante. Observa que para todo x, o y vai ser menos 5. Ó. Para qualquer x, o y é menos 5. Então, o y é uma constante. Alfa igual a 0 graus, reta paralela ao eixo x. E se o alfa for 90 graus? Olha o gráfico. Por exemplo, a equação x igual a 3. X igual a 3, pessoal, é equação de uma reta, viu? A reta é uma reta vertical, passando no valor x igual a 3. Aqui, x igual a 3. Observa que para todo y, o x é o mesmo. Quanto? Para todo y, o x é o mesmo. O x é 3. X é uma constante. Observa que o ângulo que essa reta forma com o eixo x é 90 graus. Não existe tangente de 90. Viu? A reta então vai ser vertical. E a equação vai se resumir a x igual a um valor constante. Certo? Veja agora o alfa entre 0 e 90 graus. Alfa no primeiro quadrante. Então, f de x, por exemplo, f de x igual a 2x menos 1. O menos 1 é coeficiente linear. É o ponto onde a reta corta o eixo y. Olha ele aqui. E a raiz dessa equação? Isola x aqui. Passo 1 para o segundo membro. 1. Passo 2 dividindo. 1 sobre 2. A raiz é meio. Vê se não é. Substitui x por meio. 2 vezes meio. 1. Menos 1, 0. A raiz não zera a função. Olha a raiz aqui, meio. Então, esse gráfico passa no valor menos 1. É o coeficiente linear. É o b.
e a raiz meio, que é o ponto onde a reta corta o eixo X, certo? E esse ângulo aqui, observa que esse ângulo é o que? Ele está entre 0 e 90. É uma reta o que? Crescente. Acabei de mostrar. Agora mesmo, não foi? Reta crescente, quando o alfa está entre 0 e 90. Agora veja, o alfa entre 0 e 180. Por exemplo, fx igual a menos 3x mais 6. Observa que o a é negativo. Por isso a reta vai ser o que? Decrescente. Alfa entre 90 e 180 graus, a tangente desse ângulo é negativa, por isso que o coeficiente angular é negativo. Reta decrescente. E aqui, o coeficiente angular o que? É mais 2, por isso que a reta é crescente, porque o alfa está entre 0 e 90. Certo? Não é interessante? Observou com atenção? É isso aí. Então, repetindo, alfa igual a 0 graus, y igual a constante, reta paralela ao eixo x, passando no valor da constante que tiver na equação. Segundo, alfa igual a 90. Não existe tangente de alfa, viu? Tangente de 90, né? Nesse caso, tangente de 90 não existe. Então, a equação vai ser x igual a um valor constante. Vai ser uma reta vertical, passando no valor x igual a tanto. Alfa entre 0 e 90. O a vai ser o quê? Positivo, porque a tangente de alfa vai ser positiva. Então, reta crescente. Alfa entre 90 e 180, o a vai ser negativo, porque a tangente de um ângulo entre 0 e 180 é, entre 90 e 180, a tangente é negativa. A negativo, reta o quê? Decrescente. Tá bom? Então é isso, estuda bem isso aí. É bastante fácil. Até a próxima aula e obrigado.